dia, oitavo ano, como é que vocês estão? Hoje eu estou muito feliz, eu não sei se quando você assistir essa videoaula vai estar acontecendo isso ainda, mas agora, nesse momento, enquanto eu gravo essa videoaula, além desse portão eletrônico que está abrindo no prédio do lado, por isso esse barulho, está chovendo, né? E eu espero que essa chuva continue por um bom tempo. Afinal de contas, depois de muitos meses sem chover, o ar de Ribeirão Preto, todos nós precisamos de bastante chuva, né? Bom, mas hoje eu vou falar para vocês, oitavo anos, de várias coisas. Primeira página, 145, 146, 147 e 148. Nossa, o professor disparou. Não, é porque o assunto é relativamente simples e, ao mesmo tempo, não dá para falar das revoltas regenciais, que é o tema da aula de hoje, pelo menos de algumas delas, tá? Sem falar de um contexto maior. Então, sobre a primeira página, você tem que saber um negócio muito simples. Foi trocada a regência trina, que eu falei na última aula, pela regência una. E aí o Congresso Nacional escolheu o padre Diogo Feijó, tá? Antônio Diogo Feijó era o nome completo dele, para governar o Brasil. Ele era considerado um liberal. O liberal é um termo político aí, no caso, vinculado às ideias dele. Não é que ele era um cara que liberava tudo moderno, nada disso, não. É um termo muito mais ligado à economia do que qualquer outra coisa, tá? E ele vai governar o Brasil durante um pedaço do período regencial. Lembra você que o período regencial foi o período entre o governo do Dom Pedro I e o governo do Dom Pedro II, de 1831 até 1840. Bom, para a gente começar a nossa aula de hoje, de fato, eu quero que você olhe aí o mapa da página 146. Dá uma olhadinha nesse mapa, tá? Um mapa sensacional. E aí eu quero que você veja algumas coisas. Primeiro, o Brasil, nesse momento, ele já tem mais ou menos a cara que tem hoje. O que muda? Se você reparar, o formato dos estados brasileiros. Então não existe, por exemplo, ainda o Mato Grosso do Sul, tá? Não existe Amazonas e Pará, só existe o chamado Grão-Pará, tá? É uma região gigantesca, o Grão-Pará, maior que muitos países do mundo, tá? Então, os estados, não existe o Tocantins, por exemplo. Os estados ainda têm uma configuração diferente do que nós estamos conhecendo. Não existe o Paraná, por exemplo, tá? Então, tem uma configuração diferente. Mas hoje eu vou falar sobre as duas revoltas do período regencial. Uma são chamadas as rusgas cuiabanas, tá? E a outra a cabanagem. Então vamos lá para as rusgas cuiabanas. Olha aí de novo no seu mapa onde fica Cuiabá, tá? Lá no Mato Grosso nessa época, né? Ainda é lá, tá? Não tô louco não. Mas olha aí a bolinha arriscada com um círculozinho em volta, marcando onde começou as rusgas cuiabanas. As rusgas cuiabanas começaram em 1833, tá? E o que esse povo queria? Queria que os bicudos saíssem. Professor, quem é que são os bicudos? Os bicudos eram os portugueses, tá? Era assim que eles chamavam os portugueses de estrangeiros. Ah, mas eles eram. Lógico que eles são portugueses. Muitos deles viviam aqui no Brasil a vida toda, tá? Pelos nossos critérios atuais, eles seriam considerados brasileiros. Mas naquela época eles são considerados estrangeiros. E por que eles têm tanto problema com os portugueses? Porque os portugueses, por uma tradição muito antiga, eles acabavam ocupando os altos cargos do governo, os altos cargos do comércio. Então, se tinha algum privilégio para ser dado, acabava sempre na mão dos portugueses. Isso não era um problema lá de Cuiabá, não. Isso era um problema do Brasil inteiro. E aí, obviamente, uma parcela grande da classe média e da elite brasileira se sentia excluída disso. Por isso,
eles organizaram essa revolta, uma revolta armada, que durou vários meses, 3 especificamente, e só foi acabar com a intervenção do governo federal, tá? Só 3 meses depois foi acabar com a intervenção do governo federal, que chegou lá e a gente fala, botou ordem, mas na verdade matou muita gente, acabou com todo mundo que era revoltoso, prendeu e levou para julgar no Rio de Janeiro. Muitos acabaram soltos depois, tá? Por quê, professor? Eu não tenho os detalhes da história para falar aqui para vocês, mas muito provavelmente porque nós estamos falando de uma elite, de uma classe média alta e de um grupo de brancos ricos, então eles acabavam tendo privilégios, tá bom? É isso, rusgas, para quem não sabe, rusgas quer dizer atrito, né? Briga. Quando eu digo assim, eu tenho certa rusga com uma pessoa, quer dizer que eu não gosto dela, quer dizer que não vou com a cara dela, tá? Algum atrito ali. E a cabanagem. O que foi a cabanagem? Então agora eu vou falar para vocês sobre a cabanagem. Vamos lá? Bom, a cabanagem, para quem não sabe ainda, tá? Eu te conto, lógico, né? Todo animadão aqui com a chuva. Foi uma revolta que aconteceu no interior do Grão-Pará. Hoje em dia a gente chama de Pará, tá? E antes de eu te falar exatamente o que foi a revolta, eu quero que você saiba algumas coisas. Primeira coisa é o seguinte: boa parte da população pobre daquela região, da capital, vivia numa área que se inundava muito fácil, chamava de igarapé. Se você não sabe o que é o igarapé, é aquela margem de grandes rios ou de pequenos córregos, tá? Que quando vem a chuva, ela inunda. Então, o que esses habitantes faziam e fazem até hoje? Eles constroem casas no modelo em cima de palafitas. Então, o cara põe colunas de madeira embaixo, né, da casa dele, e constrói a casa de madeira em cima. Quando a chuva vem, inunda até aquela altura e não entra na casa dele. Só que isso eram moradias absolutamente precárias, tá? Essa população era uma população pobre que vivia, vou ler para vocês, principalmente de extrair o guaraná, a salsa, o urucum, o gergelim, o cacau, a baunilha, né? E a castanha do Pará. Então, são extrativistas que vão nas florestas vizinhas, extraem produtos que antigamente eram chamados de drogas do sertão. Nessa época não são mais chamados assim, mas são basicamente os mesmos produtos, e levam para vender. Eles são altamente explorados, correm o risco constante de passar fome, tá? E querem melhores condições de vida. Agora vamos para a revolta. Agora que você já entendeu um pouco desse cenário, já entendeu o que é uma casa de igarapé? Estou te mostrando aí a imagem da casinha de igarapé, tá? Essa galera se aliou aos brancos e ricos brasileiros daquela região, que eram contrários aos privilégios conseguidos pelos portugueses, tá? E eles se revoltam em 1834. Essa revolta, ela tem várias fases, tá? Por quê? Porque os revoltosos tomam o poder, matam o governador, colocam uma outra pessoa no lugar lá, o fazendeiro Félix Clemente Malcher, tá? Só que eles se desentendem. O desentendimento tem um motivo muito claro, oitavo ano. É porque os interesses da classe média, dos ricos e os interesses dos pobres nesse momento são absolutamente conflitantes. A população pobre quer melhores condições de vida. A classe média e os ricos, eles querem os privilégios que os portugueses tinham. Então não são a mesma coisa. A galera pobre quer uma moradia melhor, quer comida na mesa todo dia. Os outros já têm isso. Então eles não estão preocupados com isso. Só que essa revolta acaba causando uma série de problemas internos. O próprio Malcher foi deposto pelos cabanos, tá?
e essa revolta vai durar alguns anos. Tá? Num primeiro momento, eles tomam o governo do estado, começam todos a governar o estado lá do Grão-Pará, a coisa funciona melhor, só que depois que vem uma epidemia de varíola, tá? E começa a matar muita gente, então você imagina, você tem uma epidemia, uma pandemia, tá? A gente não fala no termo pandemia, porque pandemia é mundial, mas a epidemia matava tanto quanto uma pandemia mata hoje, tá? No meio de uma guerra, a situação ficou bastante difícil. Esses cabanos fogem para o interior do estado e aí, depois de alguns anos, em 1840, eles são finalmente derrotados. Quantos morreram nisso? 40 mil pessoas. Então, se você pensar, 40 mil pessoas é muita gente em qualquer época da história humana, lógico. Mas se você pensar na quantidade da população daquela época, que era muito menor do que hoje, 40 mil pessoas quer dizer que muita gente morreu. Esses cabanos, eles se autoproclamavam patriotas, tá? O termo patriota aqui não tem nada a ver, ou tem pouco a ver, com o termo que nós chamamos de patriota hoje em dia. Eles queriam dizer, com patriota, que eles se uniam, que esqueciam os problemas, as divergências internas dos grupos dos pobres, né? E aceitavam que tinham um destino em comum, que todo mundo ia ganhar com isso. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Eles foram mortos e perderam a batalha, tá bom? Bom, é isso. Um beijão para vocês. Espero vê-los logo, mas principalmente espero vê-los muito bem.